vivendo para Cristo em tempos decisivos. A Bíblia deixa claro que Deus não mede seus servos apenas por talento, posição ou visibilidade, mas por caráter. Em Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo apresenta dois exemplos estratégicos de liderança cristã: autêntica, Timóteo e Epafrodito. Homens different, contextos distintos, mas unidos por um mesmo DNA espiritual, vida entregue a Cristo. Paulo escreve aos Filipenses dizendo: porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Filipenses 2:20. Aqui, Paulo usa uma expressão forte no grego, que literalmente significa igual em alma. Timóteo não era apenas um auxiliar, ele compartilhava a mesma visão, o mesmo compromisso e o mesmo coração missionário de Paulo. Isso não nasce do acaso. Isso é resultado de uma vida moldada pela cruz. Timóteo já havia sido provado no campo missionário. Trabalhou em Tessalônica, Corinto, Éfeso e Macedônia. Atos 18:5, 19:22, 1 Coríntios 4:17. Paulo afirma que ele tinha um caráter provado. Filipenses 2:22. A palavra usada indica alguém que foi testado, sob pressão, e permaneceu fiel, exatamente como Paulo descreve em Romanos 5:4. A perseverança produz experiência, e a experiência, esperança, caráter, não se forma no conforto. Ele se revela na adversidade. Ellen G. White reforça esse princípio ao afirmar que a vida cristã é disciplinante. As provocações, injustiças e contrariedades não são acidentes. São ferramentas pedagógicas de Deus para desenvolver em nós a semelhança de Cristo. Suportar ofensas com mansidão e responder à opressão com bondade é evidência de que o Espírito de Cristo habita no coração. Paulo então apresenta Epafrodito, outro exemplo estratégico. Ele o chama de cooperador, companheiro de lutas e mensageiro da igreja. Filipenses 2:25. Epafrodito não apenas levou recursos financeiros a Paulo na prisão, algo vital, já que prisioneiros romanos dependiam de ajuda externa, como também arriscou a própria vida no cumprimento da missão. Filipenses 2:30. Paulo orienta a igreja a recebê-lo com alegria e a honrar homens como ele. Aqui está um princípio contracultural. Honra não está ligada a status, riqueza ou títulos, mas a espírito sacrificial. O mesmo Espírito de Cristo descrito em Filipenses 2:6-11. Jesus mesmo declarou: o maior entre vós seja como o menor, e quem governa, como quem serve. Lucas 22:26. Ellen White conecta esse princípio de forma poderosa ao afirmar que o discípulo mais próximo de Cristo será aquele que mais profundamente viveu seu amor abnegado. Paulo podia dizer com autoridade: para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Essa declaração não é retórica espiritual, é estratégia de vida, é posicionamento. E aí, então chegamos ao ponto crítico profético. Ellen White adverte que se aproxima o tempo em que todos serão provados. A marca da besta será imposta, e aqueles que cederam gradualmente às exigências do mundo terão dificuldade em permanecer firmes. Essa advertência se aplica tanto ao indivíduo quanto à igreja como corpo organizado. Contudo, a promessa permanece: quando os falsos se afastarem, os fiéis, muitas vezes anônimos, se levantarão com coragem. Os tímidos se tornarão ousados. Os fracos serão como Davi. Quanto mais profunda a noite, mais brilhantes as estrelas. Isso nos leva à pergunta essencial: como honrar a Deus? Em 1 Samuel 2:30, o Senhor declara: aos que me honram, honrarei. Honrar a Deus é viver de modo que sua glória seja refletida em nossas escolhas diárias. É exatamente o chamado de Apocalipse 14:7. Temei a Deus e dai-lhe glória. Dar glória a Deus não é legalismo, não é salvação por obras, é o resultado natural de uma vida rendida a Cristo. Desenvolvemos nossa salvação, como Paulo ensina em Filipenses 2:12, não para sermos aceitos, mas porque já fomos aceitos em Cristo. Caráter provado não é perfeição sem falhas, é fidelidade sob pressão, é compromisso quando ninguém está olhando, é viver hoje como quem já pertence ao reino eterno. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos porque tua palavra nos chama a uma fé viva, coerente e corajosa, forma em nós um caráter provado, semelhante ao de Cristo. Dá-nos fidelidade nos pequenos detalhes, firmeza nas grandes provas e um coração disposto a servir, mesmo quando o caminho exige sacrifício. Prepara-nos para os tempos finais, fortalece tua igreja e ajuda-nos
a viver para a tua glória. Em nome de Jesus, amém.